O Brasil sempre viu a Amazônia como um lugar desabitado. A narrativa do arqueólogo Eduardo Góes Neves, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, está na série Amazônia, Arqueologia da Floresta, do canal Sesc TV, dirigida por Tatiana Toffoli. Disponível no YouTube, ela traz a história antiga da Amazônia. A história dos povos antigos que viviam na Amazônia há milhares de anos é um dos destaques do Repórter Eco de hoje. E veja também as vantagens do hidrogênio verde como substituto dos combustíveis fósseis que são altamente poluentes. E as ações humanas mudaram até o eixo de rotação da Terra por conta da grande retirada de água subterrânea. O hidrogênio verde é considerado o combustível do futuro, uma alternativa de energia limpa gerada pelo processo da eletrólise da água. O Brasil começa a dar os primeiros passos e tem potencial para ser um dos maiores produtores mundiais. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa causadores das mudanças climáticas. Impulsionar a exportação de energia limpa. Colocar o Brasil em destaque no cenário internacional. São muitas as promessas do hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro. O hidrogênio verde ele é uma tecnologia ainda muito recente. Ela não está regulamentada ainda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Existe uma corrida muito grande, uma corrida tecnológica, uma corrida científica para aumentar a eficiência da produção de hidrogênio verde. O hidrogênio é obtido pela eletrólise da água, processo que consiste no uso de energia para quebrar as moléculas de água em 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando a energia usada é de uma fonte limpa, o hidrogênio é chamado de verde. 95% do hidrogênio hoje vem de combustíveis fósseis. O que isso quer dizer? Que 95% do hidrogênio gera uma grande quantidade de CO2 e aproximadamente 5% do hidrogênio é considerado hidrogênio verde. A energia que a gente usa para fazer essa eletrólise tem que ser energia renovável. Então tem que ser ou energia solar, ou energia eólica, ou energia de hidrelétricas puramente. Atualmente, o hidrogênio é utilizado no Brasil, sobretudo em processos petroquímicos e na produção de amônia para fertilizantes, essenciais na agricultura. A maior parte é cinza, isso é, gerado com o uso de combustíveis fósseis. Diante do potencial do Brasil para mudar esse cenário, pesquisas são realizadas em diferentes universidades do país. O professor Renato Vitalino Gonçalves, da USP de São Carlos, trabalha com hidrogênio verde em células a combustível, usadas em carros elétricos. O hidrogênio nesse sistema, ele não é queimado, ele não é um processo de combustão, mas o hidrogênio é utilizado numa célula combustível, onde gera-se eletricidade, e este veículo ele passa a ser um carro elétrico sem a necessidade das baterias. Em outra frente, cientistas da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, atuam no desenvolvimento de novos catalisadores para otimizar a produção de hidrogênio verde. Para que a produção em larga escala seja uma realidade no país, há desafios que precisam ser sanados. O desafio na produção do hidrogênio verde ele está relacionado com a produção de energia renovável, que é o maior custo do processo de produção de hidrogênio verde. O outro desafio é o desenvolvimento de catalisadores eficientes. O hidrogênio a gente tem que tentar entender como uma cadeia. E eu tenho um grande desafio, que depois é o armazenamento. E depois eu tenho outro desafio, que é transportar esse hidrogênio. E eu também tenho desafios ali no que tange aspectos regulatórios,
né, e de segurança. Hidrogênio é um gás inflamável, então a gente tem que ter uma segurança e um cuidado redobrado. Outro desafio é a questão da necessidade de água para a produção do hidrogênio verde, o que poderia gerar concorrência com o consumo humano e a manutenção da vida no planeta. Mas cientistas destacam que não é preciso usar água potável. Por isso, pesquisadores de todo o mundo buscam alternativas. Então a gente pode tentar água de reuso, águas de rejeitos industriais. A gente trata essa água, é possível utilizar. Outra possibilidade seria a água do mar. Se você aplicar esse processo de dessalinização, você pode usar a água diretamente, né? Outra alternativa seria usar direto, mas usar a água do mar diretamente ainda vai levar uns anos para ser viável. Mas o problema de utilizar a água do mar é que o cloreto que está na água do mar compete com a água. Então, dentro do processo de oxidação da água, né, que é uma das etapas da produção de hidrogênio verde, você pode produzir cloro e não oxigênio. Além da necessidade de substituir os combustíveis fósseis, causadores da crise global do clima, investir em fontes sustentáveis de energia pode dar ao Brasil vantagens competitivas no mercado internacional. O Brasil tem uma característica que poucos países têm. O Brasil tem sol em abundância e o Brasil tem vento em abundância, especificamente na região do Nordeste do Brasil. A região do Nordeste do Brasil ela tem grande perspectiva de ser um berço da produção de hidrogênio verde nacional. Então, nós precisamos implementar novas estratégias para a produção de hidrogênio verde utilizando a tecnologia que nós temos hoje e investimentos em pesquisas para que sejam consolidados os processos atuais. Mas, para que a exportação de energia limpa seja de fato um bom negócio para a economia e o meio ambiente, o Brasil precisa zerar a dependência de petróleo e gás. Descarbonizar nossa matriz é extremamente importante. Nós temos ainda, por exemplo, as termoelétricas. Quando nós temos problemas na geração de energia elétrica devido às baixas das chuvas, nós temos as termoelétricas. Então, ao invés de usarmos termoelétricas, nós podemos usar o hidrogênio verde nesse processo. Os carros elétricos. Quando isso for uma realidade de fato no Brasil, nós poderemos usar uma matriz de geração de eletricidade limpa para abastecer os carros elétricos. Porque não faz sentido eu ter um carro elétrico abastecendo esse carro ou carregando as baterias desse carro com uma energia que emite uma quantidade muito grande de carbono. A soma, no final, a conta não fecha. Então, para fechar essa conta, nós temos que ter uma matriz que produza energia de forma renovável. Vamos agora às notícias socioambientais que tiveram destaque. De 1960 até hoje, milhares de espécies de animais e plantas da Terra diminuíram de tamanho. Os responsáveis são os impactos causados pelos seres humanos e as mudanças climáticas. É o que mostra uma pesquisa internacional, publicada na revista Science. A ONG Global Witness revela que o Brasil foi o segundo país mais letal para defensores do meio ambiente em 2022. Do total de 177 assassinatos de ativistas no mundo todo, 34 ocorreram aqui. A Colômbia ficou em primeiro lugar na lista, com 60 mortes. A terceira Marcha das Mulheres Indígenas reuniu mais de 6.000 participantes na esplanada dos ministérios em Brasília. A manifestação pelo fim da violência contra as mulheres e proteção dos biomas contou com a presença de 5 ministras: Sônia Guajajara, dos povos indígenas, Marina Silva, do Meio Ambiente e do Clima, Aniele Franco, da Igualdade Racial, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Logo mais aqui no Repórter Eco. Estudo científico comprova que as ações humanas mudaram o eixo da Terra por causa da retirada de água subterrânea.
humanidade é capaz de causar graves impactos ao planeta. Mudou o clima global e agora uma pesquisa mostra que alterou até o eixo da Terra pela enorme extração de água subterrânea. Quando observamos rapidamente o céu noturno, parece que os astros situados no espaço sideral estão estáticos, mas todos giram, inclusive o nosso planeta, como explica o geólogo Álvaro Crosta, professor do Instituto de Geociências da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Todos os corpos planetários giram em torno de um eixo. No caso da Terra, esse eixo ele passa aproximadamente no nosso polo norte e no nosso polo sul. Então a Terra faz uma rotação em torno desse eixo que tem 24 horas de duração, né? Isso dá o dia e a noite, né? Dependendo do lado que é iluminado pelo Sol e o lado que não é iluminado pelo Sol. As ações humanas continuam alterando os processos naturais do planeta numa velocidade impressionante. Agora é o eixo da Terra que está sendo inclinado por causa da intensa extração de água subterrânea que está nos aquíferos debaixo da Terra para uso da irrigação na agricultura. A descoberta é de um pesquisador da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul. O trabalho científico dele foi publicado na revista da União Americana de Geofísica. Na verdade, há uma mudança natural da inclinação do eixo da Terra e ela varia, inclusive, sazonalmente, ou seja, ao longo do ano. Mas o que se percebia não era explicado pela movimentação de água, por exemplo, das geleiras ou das calotas polares, né? Que já é uma movimentação de água do continente para o oceano. Isso muda a massa da Terra. A massa da Terra não é uniformemente distribuída, porque nós temos os continentes e a água armazenada nos continentes e temos oceanos. Então, obviamente, tem uma distribuição heterogênea dessa massa. Quando há uma migração, uma movimentação de água dos continentes para o oceano, você tem uma transferência de massa e isso vai afetar a inclinação do eixo. Tentava-se explicar essa mudança apenas com a movimentação de água de geleira e eles tiveram a ideia de analisar a água que também vem do lençol freático. A maior parte da água que é extraída do subsolo não é usada para abastecimento humano, como a gente imagina, mas sim para a agricultura. Pelo menos 70% a 80% vai para a agricultura. O estudo foi feito com base em dados gerados via satélite. É um satélite da NASA chamado GRACE e eles usaram o período desde 1993, porque é quando começou a operar o satélite, então existem dados acumulados desde essa época, né? Até 2017, quando eles coletaram. A relação aí é justamente a transferência de massa do continente para o oceano, nessa caso de água, é que consegue ser captado pelo satélite, porque isso implica numa mudança do campo gravitacional. E o satélite tem uma sensibilidade, ele mede o campo gravitacional com uma sensibilidade muito alta. A pesquisa também aponta qual o volume de água que, ao sair dos aquíferos, foi parar nos oceanos, modificando o eixo da Terra. Os cientistas consideraram um período de 24 anos. Foram movimentados cerca de 2.500 gigatoneladas de água retirada de aquíferos e que acaba no mar, né? Isso implica num aumento de alguns milímetros, poucos milímetros, em todo o nível dos oceanos da Terra toda. Então esses dados também são colocados aí nesse artigo, né, e são baseados em medidas aí, internacionais de uso de água. Transformações no deserto do Saara, no norte da África, em milhões de anos, também podem estar relacionadas a mudanças no eixo da Terra. É o que indica estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, de 2019, publicado na revista Science Advances. Segundo os pesquisadores, a análise da poeira dos últimos 240 mil anos revelou que o deserto mais quente do mundo já teve bosques e diversidade de plantas e animais e alternou climas secos e úmidos a cada 20 mil anos. Os cientistas afirmaram que esse pêndulo climático
foi impulsionado principalmente por mudanças no eixo da Terra. Como o planeta orbita o Sol, a quantidade de luz recebida do astro-rei no verão é maior ou menor conforme a inclinação. Ao diminuir, teria enfraquecido a atividade das chuvas, consolidando o clima seco. Voltando ao estudo atual sobre os aquíferos e o eixo da Terra, o geólogo Álvaro Crosta explica que o deslocamento do eixo do planeta é pequeno, de cerca de 4 centímetros por ano. Por enquanto, segundo ele, não há consequências graves. As pesquisas devem evoluir, mas o professor considera que velocidade e intensidade das ações humanas sobre os fenômenos naturais deveriam nos fazer pensar em tomar outros rumos. Nos meios científicos, permanece o debate sobre a possibilidade da atual era geológica do planeta se chamar antropoceno, por ser marcada pelos impactos causados pelos seres humanos. É uma discussão teórica, por enquanto, e bastante, já tem quase 2 décadas, né? E chegou no momento, inclusive, que se definiu um local da Terra, né, um lago no Canadá, onde teria os registros que indicam a mudança provocada pelo homem na história geológica da Terra. Isso vai ser discutido ainda por uma comissão internacional que cuida desses aspectos, mas que tem ali marcadores da ação do homem. Nós sabemos claramente que a ação humana está influenciando vários aspectos da Terra, né, a começar pelo clima. Então, as mudanças, famosas mudanças climáticas, né, elas são uma decorrência da ação humana. E, obviamente, isso traz implicações sérias. A gente está vendo, por exemplo, a questão de eventos extremos na Terra, né, eventos climáticos extremos, que são decorrentes dessa ação do homem. Por isso mesmo a questão da definição do antropoceno está sendo tão destacada hoje, porque a gente tenta marcar qual é o início desse processo de alteração intensa humana, né, nos ciclos naturais da Terra. A seguir, aqui no Repórter Eco. Livro revela que ancestrais dos povos indígenas viviam na Amazônia há mais de 12 mil anos. A história da Amazônia Antiga é contada em livro pelo arqueólogo e professor da Universidade de São Paulo, Eduardo Góes Neves. Estudos indicam que a ocupação da floresta chega a 12 mil anos. O Brasil sempre viu a Amazônia como um lugar desabitado. Nos anos 70, na época da ditadura militar, o governo tentou desenvolver e ocupar a Amazônia a qualquer custo, abrindo estradas como a Transamazônica e construindo usinas hidrelétricas como o Tucuruí. A mentalidade que existia naquela época e que era repetida pela propaganda oficial era que a Amazônia era uma terra sem gente para uma gente sem terra. A narrativa do arqueólogo Eduardo Góes Neves, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, está na série Amazônia, Arqueologia da Floresta, do canal Sesc TV, dirigida por Tatiana Toffoli. Disponível no YouTube, ela traz a história antiga da Amazônia. Do mesmo modo que existe uma história antiga lá no Mediterrâneo, na Europa, por que não pensar no Oriente Médio numa história antiga aqui para esse lugar que é o Brasil hoje em dia, né? Existe uma história que é muito mais profunda, mais antiga, que tem dezenas de milhares de anos e que começa quando os primeiros ameríndios chegaram aqui, né? Certamente há mais de 12 mil anos atrás. Nós temos alguns sítios arqueológicos com condições excepcionais de preservação, que são algumas cavernas, aqui no Brasil e também na Colômbia. Isso quer dizer que esses primeiros povos só viviam em cavernas? Não. Mas, na verdade, cavernas, elas criam microambientes protegidos, né? Elas são fisicamente protegidas pelo próprio teto da caverna, então a ação das intempéries, da erosão, ela é muito menos intensa, né?
Em cavernas a gente encontra condições de preservação de materiais arqueológicos que são muito melhores. Há 3 décadas, o arqueólogo realiza pesquisas em diversas regiões da Amazônia. Há 15 anos, ao lado de especialistas em fauna, flora e outros elementos, escava o sítio arqueológico Monte Castelo, no rio Guaporé, Rondônia. O trabalho ali iniciou em 83 com o arqueólogo gaúcho Henrico Miller. A ilha de rio coberta de mata é, na verdade, um sambaqui. Comum nas regiões litorâneas, é um depósito de conchas e terra que revela informações importantes sobre povos antigos. Em alguns sambaquis da Amazônia, nós encontramos cerâmicas muito antigas, como é o caso do sambaqui Monte Castelo, onde a gente está trabalhando, que está no coração do continente. A gente tem cerâmicas que chegam a mais ou menos 5.800 anos atrás. Isso é uma coisa muito interessante, por algumas razões. Primeiro, porque as cerâmicas mais antigas de todo o continente americano estão na Amazônia, e também tem algumas no litoral do Caribe, na Colômbia, e no litoral do Pacífico, no Equador, mas são todas regiões tropicais. Estes aqui são todos vestígios da Amazônia antiga, fragmentos de cerâmicas que foram encontrados em regiões onde hoje ficam os estados de Rondônia e do Amazonas. Para chegar e descobrir esses marcadores do tempo, é fundamental a participação dos indígenas que vivem nessas regiões. Aqui, por exemplo, a gente tem peças que têm pelo menos 1.200 anos de história. Nós viemos para caçar aqui, daí nós vimos o buraco aí, feito, né? Tampado com lona. Daí tinha uma carta escrita que eles tinham deixado. Quando eu cheguei, daí minha mãe falou que o arqueólogo que tinha feito a escavação aqui tinha ido lá visitar eles lá. Falar o que era essa escavação, qual que era o significado dela, né? Qual que era a pesquisa que eles iam fazer. Às vezes assim, conversando com as pessoas que vivem no entorno, a gente pergunta onde é que tem terra preta? Porque o pessoal gosta de fazer roça, cultivar nesses solos escuros, nas terras pretas, que são sítios arqueológicos. A gente chega naqueles lugares e vê o material cerâmico aflorando. Na verdade, as cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas primeiro na Amazônia. O que é muito interessante é que essas cerâmicas antigas são diferentes entre si. Então parece que a cerâmica foi inventada mais de uma vez. Isso é muito interessante também, por quê? Porque quando a gente olha para a Amazônia hoje aqui no Brasil, a gente tem uma relação de colonialismo interno, né? As pessoas acham que é uma região atrasada, que tem que ser desenvolvida a qualquer custo, né? Como se os trópicos tivessem sempre condenados a ter uma posição periférica, né? no concerto das nações, digamos assim. E se a gente olhar para a arqueologia, o que a gente vê é justamente o oposto, que uma série de inovações importantes aconteceram primeiro na Amazônia e depois se espalharam para o resto do continente. As descobertas estão no livro Sob os Tempos do Equinócio, 8.000 anos de história na Amazônia Central. Equinócio é como chamamos a linha do Equador, que define os trópicos. Os povos ameríndios estavam ali há muito tempo, e assim como os que viviam na Cordilheira dos Andes, onde hoje ficam Peru e Bolívia, criaram sistemas políticos e agrícolas. A investigação sobre plantas que eles consumiam sugere que a floresta que se vê hoje foi modificada por esses povos, que manejaram cultivos. Algumas unidades de conservação, não só na Amazônia, mas em outros lugares aqui do Brasil, elas têm um uso muito restrito. Não pode ter ninguém morando ali, né? Nem indígenas, por exemplo. Para nós, arqueólogos, isso não faz sentido, porque essa diversidade, essa biodiversidade que a gente quer preservar, se nós estivermos corretos, ela resulta também dessas populações. Então, se a gente expulsa esses moradores ribeirinhos, quilombolas, indígenas, uma outra coisa vai acontecer, né, no processo de evolução com aquele ambiente, e não aquilo que a gente queria preservar. Se a gente olhar para o mapa da Amazônia hoje, na região do Arco do Desmatamento, que vai desde o leste do Pará até o leste do Acre, a gente vai ver que o que sobrou de floresta em pé hoje em dia é basicamente terra indígena. A gente vive num mundo hoje em dia que valoriza a padronização, a homogeneização, né? E na verdade essa nossa crença na padronização, ela está levando talvez à destruição do mundo, a um impacto socioambiental que é muito grande. Então tem uma lição importante para aprender, e de novo, a arqueologia pode contribuir, mas a gente tem que ouvir os povos da floresta, porque eles estão falando isso para a gente desde sempre, que é a valorização da diversidade.
E o Repórter Eco de hoje termina aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor. Até lá!